Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre a polêmica do Daniel Alves, vamos falar sobre a Libertadores, sobre o Benítez e sobre mais uma babaquice do senhor Daniel Alves. Bom, para começar galera, vamos falar sobre a Libertadores que teve uma modificação aí na lista de convocados do São Paulo. O São Paulo tirou 3 nomes da lista, que foi o Bruno Alves, Bruno Rodrigues, Everton Felipe e Paulinho Boia. Eles não estão mais na lista, eles nem estão no São Paulo. O Everton Felipe parece que vai para o Sport, o Bruno Rodrigues está lá em Portugal e o Paulinho Boia está lá no Juventude. Inclusive fez um gol na data de hoje contra o Atlético Mineiro. Para o lugar deles, o São Paulo escreveu o atacante Juan do Sub-20, o Caio do Sub-17 e o zagueiro chamado Thiagão do Sub-20. Confesso para vocês que dos 3 aí eu só conheço o Juan, que está fazendo uma belíssima campanha lá junto com o Alex. Bom galera, voltando sobre... então espero aí que a molecada dê certo aí. Provavelmente o Juan é que vai ter mais oportunidade. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom galera, falando um pouco sobre o jogo de ontem, muita gente viu que o Benítez foi expulso. Na minha opinião, acho que não merecia um cartão vermelho, um amarelo já estava no máximo. E parece que esse cartão vermelho vai ser anulado pelo STJD, muito por conta do erro do árbitro. O árbitro não poderia expulsar o Benítez. Portanto, já que ele não poderia expulsar o Benítez, porque está na regra que um jogador que retarda o início do jogo, ele deve tomar um cartão amarelo e não um cartão vermelho. Quem deve tomar um cartão amarelo, no caso, quem deve tomar um cartão amarelo é membro da comissão técnica. Então, quando o membro da comissão técnica retarda o jogo, o juiz pode apontar o cartão vermelho. Aí que tá, né? Parece que nem o juiz aqui no Brasil entende de regra, não entende nada sobre a regra que é justamente a função dele. Então, o senhor aí do árbitro de ontem era o senhor Jean-Pierre Gonçalves de Lima. Ele que foi o responsável por expulsar o Benítez e muito provavelmente esse cartão vermelho vai ser anulado e ele vai estar disponível no próximo jogo. Esperamos que isso realmente aconteça. Bom, galera, vamos falar sobre um pouquinho do babaquinha do Daniel Alves. Estou muito revoltado com ele. Eu ainda não acredito que ele fez aquilo ontem, logo após ganhar uma Olimpíada, falar mal do clube que ele veste, que ele recebe o salário, por mais que receba metade do salário, sei lá, ele deve respeitar a instituição, que ele mesmo diz que é torcedor e que ama o São Paulo, correto? Então vamos falar sobre mais uma polêmica que ele se envolveu, que foi a seguinte. Ontem no jogo do Brasil, ontem quando eles ganham... É que assim, o COB, a Confederação Olímpica Brasileira, eles determinam, é uma determinação das Olimpíadas do Comitê Olímpico, de quando você ganha uma medalha e você vai para o palco receber a medalha, você deve vestir o macacão, a roupa oficial do Comitê Olímpico. E o Brasil ontem, somente a seleção brasileira de futebol masculina não vestiu totalmente a roupa. Essa parte de cima, a parte de cima que vai aquele agasalho que todo mundo viu aqui, as Queiroz, o pessoal do boxe, do vôlei, enfim, todos eles colocaram esse agasalho. Justamente a seleção masculina não colocou agasalho. E isso gerou uma grande polêmica, ainda mais porque o Bruno Fratos, o nadador, veio se manifestar também criticando os jogadores. Por quê? Por que criticou? Porque o COB junto com a CBF, o COB e a CBF tem uma rixa. O COB era patrocinado pela Nike e aí deixou de ser patrocínio da Nike. Já a CBF é patrocinada pela Nike e a CBF junto com o COB tem uma rixa entre as duas organizações. E isso ficou escancarado ontem. Logo após o Brasil ganhar o ouro, os jogadores vestiram a camisa de jogo, não vestiram o agasalho. Eles amarraram o agasalho na cintura. E aí, logo depois, surgiu vários boatos, várias críticas em relação a isso, justamente por conta de que o COB pode perder patrocínios, enfim, porque tem que ser estampado. A marca que tá ali no COB, no comitê, que o comitê determina, tem patrocinadores que estão patrocinando, enfim, tem várias situações que levam com que essa imagem seja justamente prejudicada.
Já a CBF determinou que os jogadores usassem a camisa justamente pelo fato de que é patrocinada pela Nike. Gostaria que fosse, e teria que mostrar o patrocínio da Nike. Então por isso que tem essa briga, e os jogadores por fim acabou vestindo a camisa de jogo. E aí, logo depois disso, inclusive o Galvão Bueno veio se manifestar falando que é lamentável essa situação e tudo mais. O Bruno Fratos, o nadador que ganhou a medalha de bronze, ficou muito repercutido aí, logo após que ele tenha ganhado a medalha. Ele falou o seguinte, ó: a mensagem foi clara, não fazem parte do time, não fazem questão de estarem nesse time. Também estão completamente desconexos e alienados às consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles. Ele escreveu isso no seu Twitter, justamente fazendo a crítica aos jogadores, justamente pelo fato de que esse ato que os jogadores tiveram pode prejudicar justamente os outros atletas do comitê. Justamente, imagine o Kobe vai lá e perde um patrocínio. Os atletas brasileiros já não têm patrocínio. E os jogadores fazendo isso mancham um pouco a imagem do comitê. E o comitê pode perder os patrocínios que eles já têm, entendeu? Então, perdendo esses patrocínios, prejudica os atletas do atletismo, da natação, eu digo atletas pequenos mesmo. Até o Isaquias Queiroz lá do remo, o pessoal da vela, o atletismo, enfim, todas as outras modalidades, a ginástica. Enfim, pode prejudicar todas as outras modalidades. E aí o babacão do Daniel Alves veio falar o seguinte, ele postou lá no seu Instagram: não queremos ser diferente de ninguém, mas não aceitamos algumas imposições. Favor, quando for exigir alguma coisa para os seus esportes, respeitar o nosso, até mesmo porque prezamos para que haja uma igualdade dentro da modalidade ou pelo menos um equilíbrio. Não se fazem reivindicações criticando outros esportes. Devemos criar uma base sólida nas nossas teses para defender as nossas solicitações. Então eu digo o seguinte, já que quer defender as suas solicitações, defender as outras reivindicações, então por que vocês desrespeitaram justamente um ato que é a regra? A regra determina que vocês quebraram uma regra, os jogadores quebraram uma regra. E você não tinha que falar nada, quem tinha que se manifestar era a CBF ou o COB, justamente por isso, principalmente a CBF. Não você como capitão do time, você é o capitão do time, então você tem que falar sobre em relação a todos os outros jogadores. Então, o que eu digo, o ato que vocês tiveram, que você teve, senhor Daniel Alves, pode ter prejudicado vários atletas. E vocês não pensaram nisso. E já que vocês defendem tanto, se orgulha tanto dos outros esportes, enfim, por que vocês não fazem uma manifestação pedindo reivindicação para mais investimento para atletismo, para ginástica? Isso daí vocês não fazem, né? Postar fotinha lá depois que ganhou o ouro, postar fotinha na cabeça mostrando a língua, isso aí qualquer um faz, até marionete faz. E voltando também, e até o Galvão criticou, falou que era lamentável, enfim. E também voltando um pouco sobre o assunto de ontem, só para vocês terem ideia da repercussão que o Daniel Alves fez em relação a falar que o São Paulo falha com ele, falar que, além de falhar com ele, o São Paulo não dá o retorno que ele dá para o São Paulo. Ele teve coragem de falar que o São Paulo não dá retorno que ele dá para o São Paulo. Ele vive no mundo dele, não é possível. Esse cara ele vive no mundo dele. E só para vocês terem noção, hoje na despedida do Messi, o Messi deu uma entrevista logo depois da despedida dele, que apareceu ele chorando, enfim, ficou repercutida. O Messi falou o seguinte, ó: quero parabenizar o Daniel Alves por ter vencido o ouro olímpico. Sou muito próximo dele e pretendo alcançar ou superar o seu número de conquistas. Este é o nível que desejo alcançar. Ainda quero competir quando sair do Barcelona e ganhar títulos. Ou seja, ele parabenizou o Daniel Alves pelo ouro olímpico, certo? E disse que quer alcançar os títulos dele. Ele falando isso agrava ainda mais a declaração que ele deu depois do jogo. Por quê? Porque ele disse que é torcedor de São Paulo e que ama o São Paulo. E criticou o São Paulo falando que o São Paulo falha com ele e que o São Paulo não retorna o que ele dá para o São Paulo. E aí o melhor jogador do mundo pega e dá uma declaração falando que, parabenizando o ouro olímpico, um monte de jogador parabenizou ele, e ele deu essa declaração justamente depois que ele acabou de ganhar o ouro olímpico. Isso mancha ainda mais a instituição São Paulo Futebol Clube.
Eu quero muito que alguém do São Paulo apareça e dê uma versão cara, sei lá, quebrar o contrato desse cara, pra dar uma multa nele, porque ele manchou a imagem do São Paulo mundialmente, não foi aqui no Brasil. Ele manchou a imagem do São Paulo mundialmente. Isso é ato gravíssimo. Imagine eu tô trabalhando numa empresa, eu falo mal dessa empresa publicamente, dou uma entrevista. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser mandado embora. Eu espero muito que aconteça a mesma coisa com esse cara. Esse babaca, no caso. A diretoria do São Paulo não se manifestou, se diz surpresa com a declaração dele, porque não achava que ele estava tão insatisfeito assim. Mas também não veio fazer nenhuma declaração, falar nada, não veio se defender, fazer uma coletiva, alguma coisa. Diz que vai abafar a conversa. Isso daí não vai sair disso. Eles não vão fazer nada, não vão dar coletiva explicando essa situação, nem nada do tipo. Vão simplesmente abafar, e aí o cara fica aí cagando na cabeça dos diretores do São Paulo, cagando no São Paulo, na cabeça de todo mundo lá dentro. É simplesmente isso, o cara manda lá dentro, manda. E aí o Crespo também resolveu não falar, falou que são situações pessoais e contratuais, que ele não quer se meter. E aí o Cicinho, ele veio aparecer também no Instagram dele e comentou justamente na imagem do Daniel Alves. Falou assim, ao invés de comemorar o título, fica falando besteira. Tinha que agradecer ao São Paulo Futebol Clube. E eu concordo plenamente com ele. Ele devia agradecer ao São Paulo, porque se não fosse... Na verdade, devia... Sabe... Eu simplesmente não tenho muito o que falar desse cara, velho. Pra mim já, sabe, cansei de Daniel Alves já. Pra mim, eu acho que ele tem que cair fora e acabou e foda-se. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Voltamos amanhã com um pré-jogo sobre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. É muito provável que o Vovô Olímpico aí esteja disponível, não sei. Na madrugada de agora de segunda-feira eles vão chegar. Então, provavelmente ele vai jogar aí o jogo de terça-feira. Infelizmente, a camisa 10 do São Paulo, que foi do Raí, que foram de vários outros jogadores aí que passaram pelo São Paulo. São Paulo que já teve Careca, Pita, enfim, Toninho Cerezo, Falcão, Miller, todos esses caras aí. E ver a camisa 10 de São Paulo ser estampada por esse babaca aí que só fala porcaria e que não sabe respeitar o torcedor e nem a instituição que ele defende. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Desculpa aí o desabafo, mas eu tinha que fazer esse vídeo. E desculpa também postar o vídeo essa hora aí, tarde demais, né? Então é isso. Valeu, falou, tamo junto, é nóis, abraço.